E Pronto. aí, como me ouve? E aí, Eduardo, tudo bem, meu amigo? Você tá Tudo me bem, escutando? tô assim. Pronto, tá me vendo? É, aqui para mim não aparece, mas a gente pode seguir assim mesmo. Eu acho que o pessoal falou que tava vendo, né? Então a gente segue assim para não atrasar mais, né? Então vamos iniciar aqui. Deixa eu só ajustar. Beleza. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eduardo. Boa Boa noite, noite, pessoal. mano. Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Said, eu sou profissional de educação física pela Universidade Federal do Ceará e eu também sou mestre em ciências fisiológicas, só que pela Universidade Estadual do Ceará. E eu faço parte do projeto Fisiologia na Veia, né, que é esse projeto tem como coordenador geral o professor Ricardo Freitas. E hoje a nossa live a gente vai tratar um pouquinho da fisiologia do exercício aplicado ao esporte, né? Nós temos um convidado muito especial para estar falando dessa temática conosco hoje, que é o fisioterapeuta Eduardo. Então eu queria que o Eduardo se apresentasse aqui para o nosso público, falasse um pouquinho de ti, Eduardo. Beleza, obrigado aí pelo convite, meu amigo. Eu sou Eduardo, sou fisioterapeuta na Esportivo, né? Então, sou aqui do Recife, né? Atuo com atletas desde a graduação, né? E hoje também tenho mestrado na parte de fisioterapia, sou professor, né, de algumas instituições aqui do Recife e atuo, né, com a fisioterapia esportiva. Hoje, principalmente, o pessoal de futebol, futsal, mas já trabalhei com alguns esportes, como basquete, crossfit, vôlei, né, também recebendo recentemente uma galera de karatê. Então, enfim, experiência um pouquinho na parte da fisioterapia esportiva e dá para a gente conversar bem sobre essa temática aí que o amigo nos convidou. E agradeço aí pela lembrança. Exato. Então, deu foi certo, né? Fisioterapeuta e um profissional de educação física. Então, o papo hoje vai render, vai dar uma conversinha boa. E aí, para começar a nossa conversa, Eduardo, né, eu queria primeiro começar te perguntando, acho que é interessante para elucidar, né, alguns conceitos, a gente primeiro dividir, né, o que seria exercício físico e o que seria atividade física, né? Então, assim, Uhum. na visão da fisioterapia, até em relação a esses conceitos iniciais, qual seria a principal diferença entre praticar exercício físico e realizar atividade física? Então, o exercício físico, ele é uma atividade física que é planejada, estruturada e repetida com o objetivo de melhorar a aptidão física. Já a atividade física é qualquer movimento corporal que está relacionado à questão musculoesquelética que exige menos gasto, né? Então, a atividade física, né, o ato de se movimentar, né, que é extremamente importante para a gente, mas o exercício físico você já vai implementar a questão de séries de repetições, intensidade do exercício, cargas, e que tem toda a questão de atrelar com a fisiologia do exercício para entender o que isso repercute na questão de frequência cardíaca respiratória, consumo de energia, né, durante a atividade, e todos os processos que envolvem o movimento. Então, basicamente, a atividade física, né, seria esse ato de se movimentar, né, de maneiras específicas, e o exercício físico você vai planejar, estruturar, sequenciar, né, uma repetição ou uma conexão de exercícios, né, visando um ganho físico, né, em relação àquela determinada atividade. Sim. Então, basicamente, o exercício físico seria organizar esse movimento do corpo humano com a finalidade de alcançar um determinado objetivo, né? Por isso que se Sem dúvida. estrutura e planeja, né, o treinamento. E a gente vai pegar exatamente esses parâmetros fisiológicos, né, para poder saber de fato se esse atleta, no caso aqui que é a conversa, mas poderia ser, né, um indivíduo do dia a dia que faz exercício físico, está realmente evoluindo, né? Ou se tem que ter algum cuidado, né, específico, se ele precisa ter algum tipo de restrição na seleção dos exercícios, tudo isso, né, essa parte da fisiologia do exercício vai nos trazer como informação. Entendi. Então, é interessante também, como você está falando, para reavaliar, fazer essas avaliações, né? Tanto no Sem início dúvida. ao longo do treinamento. Entendi. Então, Eduardo, quais são as principais, né, adaptações fisiológicas que podem acontecer, ocorrer ali com o atleta ou com o público em geral durante a prática do exercício físico? Mas, assim, a gente sabe que tem diversas adaptações, né? Tanto, por Uhum. exemplo, para uma modalidade de treinamento resistido ou para uma modalidade de treinamento de endurance, né? Treinamento aeróbico. Né? Então, em Sim. relação a essas duas modalidades, quais seriam as principais adaptações ali que podem ocorrer ao longo da prática do exercício físico, né? Planejado e estruturado?
né? De maneira geral, vamos ter algumas coisas como aumento de frequência cardíaca e respiratória, aumento do fluxo sanguíneo, consumo de oxigênio, consequentemente, aumento de força, flexibilidade, tudo isso integrado. Óbvio que é importante, como a gente estava falando antes, a questão de avaliar bem para saber, inclusive, assim, riscos que esse atleta possa ter ou não ao praticar aquela atividade, ou o praticante de exercício físico, né, comum. E por isso, essas questões fisiológicas que podem, né, ocorrer durante o exercício precisam ser monitoradas, tanto antes de iniciar a atividade, durante a atividade e após a atividade. Hoje em dia, na parte esportiva, acaba tendo muitos problemas cardíacos, né? Se pegar aí futebol, alguns esportes, está tendo muito problema de mal súbito, né, no campo. Então, tipo, né, aconteceu o cara lá da Dinamarca, né, teve um problema sério. De vez em quando aparecem atletas, né, que têm um problema cardíaco. Então, essa monitoração dessas questões fisiológicas são importantes. Bom, então a gente sabe que tem adaptações fisiológicas, principalmente a nível cardiovascular, né? Mas aí tu Sim. tocou num ponto bem importante, Eduardo, essa questão do mal súbito. Tu enquanto fisioterapeuta, né, que vai atender um atleta ou, sei lá, um público de uma maneira geral, como que você faz para estar avaliando esse possível risco de um mal súbito desse atleta, dessa pessoa ali durante a prática do exercício? É ideal, primeiro, que a gente, né, como falou, mensure essas questões de frequência cardíaca e tudo, respiratório, e esteja atento a sinais que esse cliente, né, não se esse atleta, possa apresentar, né, do ponto de vista se ele, sei lá, durante a prática esportiva, para no meio do campo, coloca a mão no peito, começa a respirar mais profundo, algo do tipo que te chama a atenção para você fazer, né, essa monitoração e intervenção. Verificar também históricos anteriores, se essa pessoa tem algum problema cardíaco mesmo, tipo, já teve histórico familiar e ele passou por alguma coisa antes. Então, tudo isso é bem importante, né? E caso aconteça algum problema, ter treinamento de primeiro socorro, né, específico para poder fazer o pronto atendimento lá na hora. Ou, caso você não tenha, né, acionar alguém que tem esse tipo de treinamento para poder, né, que essa pessoa não venha, né, a óbito aí ou não tenha algum problema mais sério. Interessante, interessante. Mas ainda na questão anterior, né, das adaptações fisiológicas, tu falou assim de uma maneira bem geral e bem interessante também. Mas tu, enquanto fisioterapeuta, a tua Uhum. intervenção lá com o atleta, né, o esportista na Uhum. prática do handball, do futebol, da tua intervenção, o que tu esperaria de repercussões fisiológicas e de avaliações enquanto fisioterapeuta? Sim, massa. Então, se a gente vai colocar, sei lá, né, para o cara fazer um exercício aeróbico ou um exercício resistido especificamente. Então, o que a gente falou antes, né, monitorar antes da atividade, mas, por exemplo, ele começou a fazer a atividade, você quer ver como que está essa frequência cardíaca, se está adequada, se está aumentada ou diminuída. Então, você fazer essa aferição, tipo, durante a execução ou após a execução do exercício é importante. Né? Porque se isso mudar, né, para uma pessoa não condicionada ou um atleta que está em sobrecarga, esses valores podem estar todos alterados. E aí corre o risco, né, como a gente falou antes, de gerar um mal súbito, de gerar um problema, se todas essas taxas não estão adequadas. E quais são os principais sistemas envolvidos durante a prática do exercício físico? Tanto a questão do sistema cardiovascular, né, que a gente citou aqui, sistema respiratório, muscular, vai ter resposta também do próprio sistema endócrino, né, que aí vai ter a ação de, né, ajudar nessas liberações de hormônios e tudo. E o sistema nervoso central, que é o principal, né, que vai organizar tudo isso, né, para a questão neuromuscular. Então, há um monte de sistemas. A pessoa às vezes pensa que é só a parte muscular, né, mas é muito maior. Muito mais do que isso. Né? E eu Uhum. sempre fico na dúvida, porque, tipo assim, falando agora um pouco mais como leigo, né? Eu entendo em relação à minha área de atuação com atleta em campo. Por exemplo, um jogador de futebol, um jogador de voleibol, de futebol. Não consigo, né, imaginar qual seria a minha intervenção, até porque essa é a minha área. Mas em relação ao fisioterapeuta, né? Qual é a atuação do fisioterapeuta com esses atletas diretamente? O que o fisioterapeuta vai de fato estar ali junto com o profissional de educação física para dar suporte a esses atletas? Massa. Primeiro a gente vai fazer todo o rastreio de, né, lesões prévias, lesões atuais, avaliação específica, né, para saber, porque assim, todo esporte, né, vai ter, ou é inerente ao esporte as lesões. Então, de acordo com isso, dá para a gente fazer um trabalho de reabilitação do que já está, e quem não está, fazer um trabalho preventivo, com exercícios específicos. E aí, por isso a importância de mensurar essas questões fisiológicas,
para que o indivíduo esteja bem e não tenha nenhum desequilíbrio, e trabalhar a prevenção ajuda a reduzir os riscos de novas lesões ou de lesões acontecerem. Então, o fisioterapeuta trabalha em cima de pronto atendimento no esporte, primeiros socorros, prevenção de lesões, reabilitação, avaliação, né, de grupo para avaliar os possíveis riscos de lesão ou não, e fora vários outros tópicos. Tem uma lista de pelo menos 12 tópicos que dá para a gente listar aí, desde a Conversar um parte de pouquinho, gestão, enfim. entendi. E nessa parte de avaliação de lesões, uma parte mais preventiva, como é que seria a Uhum. intervenção do fisioterapeuta? Mas na parte Isso, preventiva. sim, então, identificar possíveis desequilíbrios. Provavelmente, né, como eu falei lá, a questão fisiológica, esse atleta pode ter algum tipo de disfunção muscular, desequilíbrio articular. E aí existem testes específicos que a gente da fisioterapia tem para identificar isso. Ao identificar isso, começar com intervenções que melhorem força, potência, resistência, contrações, né, do tipo concêntrica, excêntrica, isométrica. Então, tem uma infinidade de estratégias que a fisioterapia pode fazer para alcançar, né, esses resultados e para que lesões futuras não venham, ou se vier, com a intensidade menor. Tu poderia falar um pouquinho desses métodos, Eduardo? Tipo, Falar um pouquinho do tempo? dos métodos Sim. avaliativos. Por exemplo, existe a parte de avaliação de amplitude de movimento, a parte do goniômetro, né, goniometria, que é uma reguinha que mede os ângulos para ver se a articulação está movimentando o tanto que deveria. Se não tiver com redução de movimento, isso pode favorecer risco de lesão. Então, a gente avalia essas amplitudes. A avaliação de força, a parte do dinamômetro, né, isocinético seria o ideal, mas se não tem, né, porque tem um custo elevado, o dinamômetro manual, ou através de repetição máxima. E existem alguns testes funcionais, né, na literatura, né, da nossa área que a gente pode utilizar, que traz também bastante respostas sobre como esse atleta se encontra, quais fraquezas ele apresenta, e aí para onde a gente vai focar a nossa intervenção na prevenção e na reabilitação. Entendi. Pronto. Aí, quando você utiliza a avaliação do goniômetro, por exemplo, para verificar aquela questão da amplitude muscular, e uma vez que você identifica para aquela prática específica, por exemplo, futebol, relação de membros inferiores, que possa ter um possível encurtamento ali do que deveria ser o ideal, né? E aí, como que seria a tua intervenção direta em relação a isso? Posso te dar um exemplo prático, já que tu puxou o gancho para o futebol, né, que trabalhou com essa galera, tipo, vamos supor um exemplo, existe, né, um teste funcional e também uma medida com goniômetro que é chamada, né, para a gente avaliar a dorsiflexão do tornozelo, né, que é a movimentação do tornozelo. E aí o valor de referência que o indivíduo deveria apresentar, ele vai apresentar com angulação de 36 a 45 graus, que quer dizer que se ele tiver menos do que isso, ele tem uma baixa mobilidade do tornozelo. E uma baixa mobilidade do tornozelo, os estudos atuais já mostram que pode ser fator predisponente para a lesão no próprio tornozelo, as entorses, por exemplo, mas pode gerar lesão no joelho, tendinopatia patelar, lesão do quadril, enfim, todo o complexo ali do membro inferior. Então se o atleta apresenta... Sim, pode falar. Já na literatura, essa correlação de redução de amplitude com lesão? Sim, estudos atuais, tem alguns estudos mostrando exatamente essas relações. E aí, ao identificar isso, nosso trabalho vai ser melhorar essa mobilidade, no caso aí do tornozelo, como eu dei exemplo, para influenciar inclusive o joelho, para influenciar o quadril, né, pensando nessa conexão que existe entre os segmentos. E aí a gente vai ter técnicas tanto passivas, a parte da terapia manual, que a fisioterapia usa, né, manobras com contato manual, e existe a parte dos exercícios ativos que a gente pode usar para ganho de mobilidade nesse caso. Então, realmente, o fisioterapeuta, com certeza, tem uma atuação muito importante aí com os atletas, né? E quando a gente... Tem crescido muito a importância do fisioterapeuta no meio esportivo, cada vez mais, né? Desde sempre, né, foi importante e devido a ter muitas lesões nos esportes, acaba, né, destacando o trabalho da fisioterapia. Apareceu isso na Copa do Mundo, na Olimpíada sempre destaca, né? O trabalho da fisioterapia esportiva. Principalmente, né, nessas competições de alto nível, como a Copa do Mundo, como você mencionou nas Olimpíadas, quando o atleta tem ali uma lesão ou um possível indício de lesão, o fisioterapeuta, se ele atuar de maneira rápida e precisa, de maneira individualizada para aquele indivíduo, talvez ele consiga voltar para a partida, né? Voltar ali para a competição com essa intervenção mais rápida. Né? Até que foi visto. Em muitos esportes, o fisioterapeuta é o profissional que vai fazer o atendimento. Então, alguns esportes não, vai ser o médico que vai fazer.
Então, o ideal seria o fisioterapeuta ter treinamento de primeiros socorros, por exemplo, e também, né, ter noção do que está acontecendo ali com o atleta para realmente cravar se ele tem condição de voltar ou não, e em muitos casos até consegue voltar com o trabalho, né, o que a gente pode fazer ali imediato. Exatamente. Por isso da importância também do fisioterapeuta esportivo, ele conhecer bastante, né, esses aspectos relacionados à fisiologia do exercício. Então, em relação a isso, já que Sem a gente dúvida. está vendo essa importância, me fala um pouquinho o que tu acha de importante, né, da relevância da fisiologia do exercício para a área da fisioterapia enquanto atuação na área esportiva. Do fisioterapeuta ter o conhecimento da fisiologia do exercício. Exatamente para ver se está tendo uma evolução adequada dos aspectos fisiológicos, né? Se esse atleta de fato está mantendo uma boa frequência cardíaca, ou se ele está tendo né, um aumento dessa frequência cardíaca ou não, boa frequência respiratória, se as funções vitais estão todas normais. Porque se isso não tiver integrado e o fisioterapeuta não tem esse conhecimento, o paciente, né, ou o atleta no caso aqui, pode ter, né, um mal súbito, como a gente citou, ou pode ter um problema e você não saber o que fazer, ou não saber identificar. Então, o ideal, né, e a importância de conhecer o que é normal no indivíduo, é porque para a gente identificar quando algo está alterado. E aí saber, poxa, aqui tem algum problema se não cuidar. Então, Eduardo, me fala aí quais são os principais tipos de exercício físico, então. Então, a gente vai ter desde exercícios aeróbicos, anaeróbicos, a parte de resistência muscular, força muscular, flexibilidade, né? Tem uma gama de possibilidades, cada um com características diferentes, né? O aeróbico, a gente vai ter a questão de consumo de oxigênio, né, para, né, gasto para a atividade. O anaeróbico não necessariamente vai ter esse gasto energético, né, e vão ser atividades mais de potência, de movimentos mais rápidos. E resistência muscular, força, que são vitais para muitas atividades. No esporte nem se fala, o atleta precisa ter boa força, precisa ter potência muscular e flexibilidade para qualquer esporte que ele vá vir a praticar. Perfeito, excelente. Tu conseguiria elencar aí, só a nível de conhecimento para o pessoal, para cada tipo de exercício desse, qual seria o esporte que o fisioterapeuta poderia estar inserido? Por exemplo, no aeróbico. Não, tranquilo. Por exemplo, atividade como corrida, né, o fisioterapeuta esportivo vai ter uma participação importante na avaliação dessa mecânica de corrida e também rastrear todos esses valores, né, e questões fisiológicas. Próprio ciclismo, natação, anaeróbico, então a parte de levantamento de peso, né, o LPO, crossfit, hoje que tem muitas atividades, né, de explosão com carga especificamente. A parte de força muscular, em tipo academia, musculação, enfim, esportes vários, e daria para fazer horas e horas de live aqui, né, com exemplos de atividades que cada tipo dessa atividade teria uma característica. Por exemplo, se pegar atletismo, a corrida de 100 metros vai ter uma característica, se pegar a maratona já tem outra característica, e que o fisioterapeuta daquela área teria que conhecer. Então, para finalizar, né, já para a gente já estar encaminhando para o finalzinho da nossa live, então quais são os benefícios aí da prática do exercício físico para o esporte? Os benefícios é que se o cara começa a praticar atividade física, né, no caso aqui o atleta que a gente está conversando, ele tende a melhorar a capacidade física, porque existe uma balança entre, né, capacidade e demanda, que deveria estar em equilíbrio. Se eu tiver uma boa capacidade física que compense, né, a demanda, beleza. Às vezes acontece o contrário, né, o indivíduo tem baixa capacidade física e muita demanda, e aí acaba tendo lesão por isso. Então, a importância de treinar esses aspectos vai melhorar, né, essa força do atleta, resistência, coordenação dos movimentos, consequentemente tende a reduzir lesões, né, com esse trabalho. Então, é importante você trabalhar a parte de controle motor e as questões fisiológicas aí que a gente citou no começo. Porque esse conjunto em equilíbrio, o atleta vai desempenhar melhor suas atividades e vai equilibrar, né, essa capacidade de demanda. Excelente. Eduardo, eu tenho uma dúvida aqui bem específica, certo? Em relação, voltando um pouquinho, né, tu comentou um pouquinho sobre essa questão de desbalanceamentos musculares, né? Por vezes o atleta, o indivíduo que está praticando esporte, ele possa ter um desbalanceamento de alguma musculatura, tem uma musculatura mais fraca, mais forte do que a outra, ou então menos amplitude de movimento em determinada articulação, de determinada musculatura. Mas a gente sabe também que no esporte, e aí a depender do tipo de esporte,
esses tipos de desbalanceamento, de falta de flexibilidade, ele é bem comum, né? Inclusive, talvez isso seja uma adaptação daquele atleta para uma melhora de performance dele, por exemplo. Então, o fisioterapeuta, quando ele se depara, né, com um atleta que ele vai fazer essas avaliações e ele verifica déficit de mobilidade, flexibilidade, desbalanceamento, mas ele percebe que basicamente aquilo dali está diretamente relacionado ao gesto motor do atleta. Então, daria para dizer qual que seria a tomada de decisão correta? Seria corrigir o desbalanceamento e aí isso melhoraria mais ainda ou pioraria? Como é que fica essa balança do fisioterapeuta? Essa pergunta é excelente aí. Pensando em performance, né, que é o objetivo no geral aí dos esportes, a gente tem que analisar isso com bastante cuidado, assim, ao mexer no gesto esportivo no atleta que já está adaptado àquela determinada coisa. Se aquilo está causando sobrecarga, se aquele gestual está causando dor, né, e está incomodando nas suas atividades, é importante pensar em mexer e ajustar. Se não está, aí a gente precisa tentar manter essa característica que esse atleta tem, só que melhorar a capacidade física ou fazer esse corpo suportar, mesmo assim, essas demandas daquele determinado movimento. Então, assim, não é todo atleta que a gente tem que mexer no gestual mecânico, depende do porquê que a gente vai mexer. Se está realmente sobrecarregando muito a região, causando lesão por conta disso, isso vai fazer com que a gente realmente tenha que mexer nessa questão mecânica. E aí vai depender do contexto. Excelente. Excelente. Muito bom falar isso, porque hoje em dia, né, muito se fala, não sei se tu sabe, Eduardo, mas para a área da educação, principalmente, ficou muito em voga a questão da correção postural, da melhora de flexibilidade e tal, e aí tudo é corrigir a postura, tudo é ajustar o desbalanceamento, mas hoje, pode falar. Hoje a gente fala bastante sobre a focar na questão funcional, né? Então, se está boa a questão funcional, mantém aquele trabalho, só melhora essa capacidade do atleta. Se realmente a questão funcional está tendo, tipo assim, também interferência da postura e isso está sobrecarregando algum local, beleza, pensar em mexer, mas a gente tem que ter um pouco de cautela com isso, por isso avaliar bem, para poder intervir precisamente. Excelente, excelente. Por isso que para a prática esportiva, como esse tema está bem alto, né, a gente está chamando esse alerta, né, para dizer que para o atleta são outros 500, né? Literalmente. É bem diferente. Porque para o atleta o que vai importar é justamente a melhora da performance e o quanto que ele consegue melhorar o rendimento dele. Então, por vezes, aquela déficit postural ou aquele déficit muscular em relação aos diferentes grupos musculares, pode ser isso que esteja fazendo com que aquele atleta melhore o gesto motor dele e, consequentemente, faça com que ele aumente o rendimento dele. E aí talvez corrigir, talvez reduza o desempenho, ou talvez não, ou talvez aumente. Então, é mais essa questão da reflexão, de saber avaliar, saber qual é o indivíduo que a gente vai estar fazendo esses ajustes, justamente para ter o melhor resultado ali na próxima avaliação. E para o atleta é outro mundo, né? Não necessariamente corrigir desbalanceamento, corrigir postura, está diretamente relacionado com melhora de performance. Talvez seja, como o Eduardo falou, quando esses indivíduos sintam dores, né? E aí é um fator limitante. Mas se ele não está sentindo dor e aquilo está melhorando a performance dele, por que corrigir, né? Para o atleta, não para a população em geral. A gente precisa entender, né, essa demanda do atleta, principalmente falando de alto rendimento. É diferente de atletas recreacionais, né, que buscam só qualidade de vida. O atleta de alto rendimento, ele está aquela linha muito tênue, né, entre lesão, performance, então, tipo, não necessariamente ele está 100% saudável, mas ele necessita daquela estrutura naquela forma para poder desempenhar o seu esporte, né, ele vive daquilo, ele, né, precisa daquela mecânica específica, e o fisioterapeuta esportivo tem que estar ali lado a lado dele para que ele consiga o máximo possível de performance. Então, muitas vezes ele vai competir, vai treinar, mesmo com dor, né? A gente vai fazendo os ajustes para que ele consiga manter o melhor possível das atividades. Mas nem sempre, né, é fácil isso. Por isso que é tipo, complexo ao mesmo tempo interessante de acompanhar, porque tem muitas variáveis, né? As lesões vão acontecendo ao longo do caminho e a gente vai tentando tratar, melhorar, prevenir, né? É um processo. Exato. E em relação a lesões, lá na tua prática mesmo, né? Quais são as principais variáveis mais relacionadas à lesão?
consegue indicar para o atleta, na tua prática, o que é que tu observa mais, que, rapaz, daqui a algum tempo, se esse atleta continuar nesse caminho, talvez possa ter alguma lesão. Então, aí dentro, como eu estava falando, né, daquela análise, a gente percebe, o atleta está apresentando uma déficit de mobilidade, o atleta tem alguma fraqueza específica, fora que cada modalidade tem a sua epidemiologia, né, as principais lesões que aparecem, então você consegue correlacionar isso também. E aí você vai observando que esse atleta tem uma caída de performance. Todos esses aspectos, né, que geralmente a fisioterapia esportiva vai ter todo um planejamento anual, um planejamento semanal, um planejamento diário, e isso vai sendo informado para a equipe multidisciplinar, né, para o treinador, para o preparador físico, para o fisiologista do clube e tudo, que também vai trazer informações para a fisioterapia. Então esse conjunto, né, multidisciplinar, faz total diferença na tomada de decisão. Não é só a decisão do fisioterapeuta, né? É da equipe toda que lida com esse grupo de atletas ou atleta individual. Excelente. Então, não tem como desvencilhar a fisiologia do exercício da prática esportiva, principalmente, né, em relação ao fisioterapeuta, porque o conhecimento fisiológico, na hora de trazer o atleta de volta após uma lesão, é muito importante, né, Eduardo? Sem dúvida. Sem dúvida. Então é isso. Mais alguma consideração, Eduardo, para falar sobre o nosso tema? Mas agradecer aí pela oportunidade, né, o convite, a lembrança. Espero que a gente tenha conseguido, de alguma forma, esclarecer algumas dúvidas do pessoal aí, ou trazer uma temática de, pelo menos, reforçar a importância desse trabalho e de saber sobre a fisiologia, conhecer o normal, conhecer, né, sobre as modalidades, e esse link de trabalhar a educação física junto com fisioterapia, toda a equipe multidisciplinar e interdisciplinar, para um melhor desempenho dos atletas e que eles se mantenham treinando e competindo o máximo possível. Excelente, excelente. Então, pessoal, olhem aqui o Instagram do Eduardo, sigam ele, ele é um excelente fisioterapeuta que atua aí na prática esportiva. Então, se você é da fisioterapia ou é profissional de educação física, quer entender mais acerca da prática esportiva, segue aí o Eduardo, tá aí na rede social dele. Eu vou marcar ele aqui na live, né, na descrição da nossa live, quando finalizar aqui. Então sigam ele, porque tem muito conhecimento bacana lá, certo? Então é isso. Então, muito obrigado, Eduardo, de verdade, por ter comparecido. Agradeço. Obrigado por ter dado um pouquinho do teu tempo e do teu conhecimento pra gente. E a live vai ficar salva, então quem não assistir, né, ou então quem quiser assistir para entender de maneira mais aprofundada o que foi conversado, pode voltar aí para nossa home, porque a live vai ficar salva. Então, tchau, pessoal. Valeu, Obrigado, Eduardo. velho. Tchau, tchau. Valeu aí por tudo. Tchau, tchau.